Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os estudantes ou recém-formados que querem ingressar na nossa profissão, na odontologia, e estão sem rumo, sem saber para onde vai, né, e quer aprender um pouco sobre as possibilidades, né, da nossa área. O pessoal que está assim perdido em tiroteio, né? Estão se formando agora, não sabe muito bem para que lado vai. A gente está aqui para ajudar um pouquinho nessa galera. Nosso objetivo aqui é dar um norteamento, né? Fazer uma breve orientação, assim, de quais os caminhos, quais os tipos de carreiras que tem dentro da nossa profissão, que é bem amplo e às vezes a gente fica assim bem realmente desnorteado, né? É um bate-papo. E eu queria muito ter tido um bate-papo desse quando eu estava me formando. Verdade. Então, Exatamente, o objetivo é esse. Dar uma orientação. Eu tive disciplina de orientação profissional na graduação, mas eu lembro, assim, que foi. Só isso aí já foi uma coisa. Já foi um massa, diferencial, né? Não é querendo, né? Não dizer nada não, mas nada é como a gente está na prática, ali na experiência, né? Então, assim, eu lembro que nessa disciplina que eu tive, a gente falou sobre honorários, né? A gente tinha alguma percepção sobre cálculos, né? Sobre a questão de precificação, exatamente, de POPs, né? Que são os procedimentos operacionais padrões, né? Que quem tem consultório particular que vai saber, né, direitinho, que isso dá uma dor de cabeça, mas enfim. A questão mesmo da orientação, né? Como que eu chego num concurso, como que eu chego à docência, como que eu monto o meu consultório e como que eu sirvo, de repente, as Forças Armadas, etc. Eu não tive isso, não. Eu tinha exemplos de professores, né? Mas, assim, eu tive que descobrir como que eu iria chegar lá um dia. Ainda estou descobrindo. Bora lá começar. Mas vamos lá. Com o quê? Vamos começar por qual? Bora lá. Qual? Eu acho que a gente sai da faculdade com aquela cabeça assim, vou trabalhar no PSF. Nossa. Então eu acho assim que inclusive, até a gente tem um roteiro, tá, gente? Mas a gente não segue muito isso aqui, não. Eu acho que falar de serviço público é interessante porque eu acho que passa na cabeça de todo mundo, né? Eu não sei vocês, se vocês tiveram experiência com PSF. Eu tive essa experiência e na minha cabecinha... Sim, tive, ainda tenho. Era assim, hoje. Sair e já entrar de cara. Qual era a minha... tudo era mato, né, gente? Então, assim, quando eu formei, as prefeituras iam atrás da gente pra gente trabalhar. Então, a cabeça da gente era ir para um posto de saúde, trabalhar na unidade de saúde, fazer um dinheiro e depois tu sair e botar teu consultório. Então, acho que a minha experiência foi aqui igual o roteiro. Foi concurso público e depois eu parti para o consultório particular, que é o que nós vamos falar depois. Assim, pegando um pouco do gancho de vocês dois, eu lembro que na faculdade, ali no 9º, 10º semestre, eu tive uma palestra, eu não lembro quem era bem, mas falando sobre as especialidades, o ramo para o serviço militar, para o concurso. Só que naquela época, eu lembrando, né, há 8 anos atrás, cara, é muito empírico. É uma coisa você ir lá e ver, escutar o que a pessoa... Outra coisa é você pegar a peia do dia a dia. Porque quem está em campo, assim, é diferente. Quem está em campo, no campo de batalha, na hora que você leva a peia e cabe, aí você... É totalmente diferente. Então, é ali na luta do dia a dia, na experiência, que a gente realmente vai vendo aonde que a gente se adequa mais, a gente gosta mais, para a gente conseguir aguentar levar a porrada, porque nenhum caminho é fácil, tem aquele que a gente se identifica mais, né? Exato. Mas para qualquer lugar que a gente for, um mestrado, uma clínica, abrir, porque vamos falar um pouquinho sobre abrir o consultório aqui também, a clínica, vai abrir a clínica, você vai empreender. Você não vai ser só um dentista, você vai empreender, você vai para ser empresário. Não tem disciplina de ensino isso na faculdade. É muito técnico. Eu não sei, eu me formei na UFC, na Federal em Sobral. Era muito técnico. A gente vê, por exemplo, aqui na Paulo Picanço, que eles são mais nessa pegada de, né? De você ter mais noção do que tá lá fora esperando. Exatamente. Mas na minha época, eu também não tive nada, zero. Era técnico, era muito técnico. Era zero. E a maioria das pessoas que quando saem mesmo, é aquela coisa. Realmente a cabeça é muito voltada para o lado técnico. E essa questão é interessante, gente. Eu li um estudo, tem um tempo já que eu li isso, que eu não lembro qual foi o estado. Fizeram um estudo com algumas faculdades. Eu acho que é 37% dos profissionais que se formam,
nos primeiros 5 anos, 27% a 37%, eu não lembro, eles saem da profissão. Então, assim, é uma selva. Né? Como eu costumo falar, a odontologia é uma seleção natural. Tem que... Não é só você fazer uma restauração bacana, ou um tratamento, sei lá, um implante, mas é a questão de ser empresário, não é só ser um... Tu pode ser um bom dentista e quebrar um consultório. Exatamente. Porque são vários fatores que estão relacionados para você ter o sucesso na sua profissão. Isso, das pessoas desistirem da profissão, assim, em pouco tempo, né? Em 5 anos, mostra, assim, que às vezes você não está preparado, às vezes você sai achando que vai ganhar muito dinheiro, vai ter reconhecimento, e a gente sabe que é demorado. Né? É demorado. Então, eu acho que você ter como palpar essa questão de orientação, de você saber para onde você vai se inserir ou como você vai se inserir, eu acho que, sei lá, metade desse povo que desistiu não desistiria, né? Porque uma coisa é você saber o que lhe espera ali, mas você saber umas opções. De repente, o meu ramo não é, de repente, ser militar ou ir para um concurso público, mas é prestar um serviço, que a gente vai falar depois. Eu, por exemplo, eu faço cirurgia de terceiro molar. Eu sou muito bom nisso. Às vezes eu não sou bom de ter um consultório, mas eu sou bom de ir no consultório da Alane, executar o trabalho ali, depois ir no da Dani e em outros, né? Exatamente. Então, assim, é muito amplo. Você tem que saber onde você se inserir, porque falando de consultório, por exemplo, é perfil. Muito tempo, eu tive um perfil de executor, de trabalhar, de formiga, né? E depois que eu fui amadurecendo essa ideia de empreender. Então, talvez se eu tivesse empreendido de cara, eu tinha me arrebentado e talvez não fosse nem dentista mais hoje. Então, é algo que você tem que ponderar muito. Analisar aquele leque de opções e você... Eu acho que isso aqui, para mim, ou o meu momento de vida é esse, né? Você vai se encontrando no caminho, né? Isso. Por exemplo... Não sai com muita expectativa, né? É uma mistura de autoconhecimento com a experiência. No meu caso, por exemplo, como é que foi, né? Se vocês... Era bom cada um contar a sua história também, para até pessoas, né? Por exemplo, minha história foi como? No 9º semestre, eu prestei um concurso para a prefeitura de Tianguá. Eu não vou fazer, todo mundo fez. Aí, acabei de me formar, fui chamada, 3 meses de formada, fui chamada. Passei no concurso, fui chamada. Assim, na época, pra mim, o concurso público... Era o céu azul, assim, né? Venci, pronto. Venci na vida. Então, pra aquele momento da minha vida... Foi foda. Foi ótimo. Eu tinha acabado de engravidar, tinha acabado de engravidar do meu primeiro filho. Então, assim, pra mim, aquilo foi, foi maravilhoso. No meio do caminho, eu pensei em quê? Não, agora eu vou estudar para concurso público. Aí comecei, passei assim quase um ano estudando para concurso público. Aí eu não, qualquer concurso que for acontecer vou fazer, eu vou passar, vou ser perita criminal. Então, minha vida era estudar para ser perita criminal. Passei um ano nesse negócio. Foi quando eu comecei a abrir um consultóriozinho pequenininho, só uma sala, dentro de uma clínica médica. Aí aluguei a sala e fui começando ali aos pouquinhos, ter meus pacientes. Aí fui deixando de lado os estudos. Aí então, aí comecei a ganhar um dinheirinho ali no consultório, ali de trabalhinho de formiguinha mesmo. Opa, é por aqui, né? Mas tô gostando. Aí comecei a ter meus pacientes e tudo, me sentia lá, né? Então eu conciliava meu trabalho no PSF. Com o teu tu ainda tava no PSF? Não deixei o meu garantido. Claro. Então eu conciliava. Só que chegou uma época que eu não dava mais dando conta, que eu abri a minha clínica maior. Eu gostava da pegada. Eu pensei, eu gosto da gente que não gosta. Tem gente que gosta mais daquele negócio. Do garantido, mas eu gostava daquele negócio, daquele empreender, de ter que lidar, eu gostava. É o perfil. É o perfil da pessoa. Então, acabou que eu tive que deixar de lado o PSF, que eu estou de licença. E é uma decisão que não é fácil, né? Que não é fácil. Você deixar um concurso, não é. Todo mundo... Vou deixar meu concurso para... Todo mundo você vai dá aquele frio na espinha. Não faz isso não. Vai deixar tu tem coragem. Mulher, mas pede mais tempo de licença. Tu vai deixar. Mulher, vou. Mas naquele momento já não estava. Né? Então, eu quero mais tempo para poder atender meus pacientes. Então, assim, para cada época da vida, a gente vai se encontrando. Eu acho que num caminho que a gente se encontra. E por exemplo, hoje... Eu ainda não estou 100% encontrada. Estou no mestrado e quero trilhar novos caminhos. Estou ali, gosto muito de atender, gosto muito de estar ali na clínica, no consultório, mas quero outros ares.
Você não quer limitar o que você pode estar trabalhando. E você tá ter o mestrado ali é um leque, abre outro leque gigantesco. Abre a sua mente. Davi, fala um pouquinho sobre essa questão do mestrado. Para onde é que o profissional pode seguir, caso ele queira optar pela docência, por exemplo? É engraçado que muita gente pensa assim, para você fazer mestrado, você já precisa ter 10 anos de formado. Gente, não é assim, tá? A gente tem colegas aqui que trabalham com a gente no mestrado que são recém-formados. Então, assim, é perfil, né? O mestrado, o que ele vai te fazer? Vai, além de abrir uma gama de opções, logicamente, de ensinar. Vamos falar de ensino, a Luciana vai falar já de ensino. Mas a gente pode dar aula em graduação, em pós-graduação. A gente pode ter uma mentoria, pode vender um curso no Hotmart, de fazer alguma coisa. N possibilidades. O mestrado, fazer o mestrado, que no nosso caso é o profissional, ele vai te dar ferramentas para que você possa transmitir o que você sabe. Veja bem, você pode ser um excelente profissional e trabalhar com estética, mas você sabe fazer muito, mas às vezes você não sabe como transmitir esse conhecimento. Então, assim, uma das coisas que a gente aprende, que a gente tem realmente esse conhecimento no mestrado, é de metodologia, por exemplo, de como transmitir isso, né? O público não é linear. Você vai ter alunos ali dentro de uma mesma turma, diferentes, de formas de aprendizado diferentes. Tem gente que aprende mais lendo, tem gente que aprende mais escutando, tem pessoas que têm mais dificuldade. A curva de aprendizado de cada um é diferente. E só incrementando, a dificuldade do professor, acho que o maior desafio do professor é saber ler essa turma, né? Os alunos que ele tem ali, e você saber transmitir, mas que no final da tua disciplina, do teu curso, da tua mentoria, todo mundo aprenda igual. Exatamente. Eu ia incrementar dizendo até assim que a forma como as pessoas estão hoje em dia, que são mais imediatistas, mais ansiosas, né? Isso reflete também em como que elas absorvem esse conhecimento. Então, isso também é uma dificuldade para o professor, né? Porque vai mudando o tempo todo. Exato. Na época que a gente aprendeu lá atrás é completamente diferente como Exatamente. tá ensinando mudou hoje em muito. dia. Demais. Então, assim, eu formei em 2008, gente, tem quase 20 anos. Então, assim, na época que eu formei, parece coisa de velho, né? Mas, assim, na época que eu formei, para você dar aula, bastava você ser muito bom. Uhum. Então, eu tive professores, gente, especialistas na graduação. Só foi entrar, o mínimo para você entrar na graduação hoje, lá na época, começou engatinhando você ter mestrado. Então, assim, você tem pessoas que têm uma capacidade de ser professor realmente, de saber, mas infelizmente hoje, essa mesma pessoa, ela não ia se inserir nesse mercado. Pela exigência do mestrado, do doutorado, do título. Do paper, do papel, de você realmente ter a titulação. Isso é uma verdade. E eu tive, um dos meus maiores, não vou citar nomes, mas um dos meus maiores e melhores professores não tem mestrado até hoje. Não estamos dizendo que não é criticando, importante, estamos né, para você chegar lá. que o mercado mudou. Naquela época, o mercado ele não exigia isso, né? Isso. E assim, para umas áreas ainda não existe. Você pode ser muito boa e não ter mestrado e dar uma mentoria e ser foda. Exatamente. Você ser aquela pessoa que nasceu para ensinar. Sim. Mas falando em, né, dividindo o campo de docência em, por exemplo, graduação, falando em termos de graduação e pós-graduação e especialização, você precisa ter um por exemplo, quer ser professor na faculdade? Faça mestrado. Você precisa. Mestrado, trilhe o caminho para Então, você precisa, para trilhar esse caminho da docência, mestrado. Teoricamente, o mestrado ele iria te ensinar, vai te ensinar isso, né? A dar aulas, a transmitir o conhecimento. E quais as ferramentas que você poderia usufruir para transmitir esse conhecimento. Aí, engatando com o doutorado, né? Você já aprenderia outras coisas. Já a questão das pesquisas, não é isso? Exatamente. E eu vou até trazer já para o meu conteúdo, se você me permitir. Pode levar, leve a seu. A parte de concursos públicos, né? O mestrado e o doutorado, eles dão uma diferença no concurso. Se você empata com alguém que, no caso, essa pessoa tem mestrado e você não tem... A pontuação tem diferença. A pontuação é diferente, a pessoa que tem mestrado entra, né? E a gente sabe que nas seleções, né? Por exemplo,
de um concurso, aí tem alguns locais, ou de uma pós-graduação, por exemplo, você vai fazer, né, e tal, tem a parte de entrevista. Então, assim, eu vou participar de uma seleção agora para fazer um curso que eu quero como bolsista. E assim, tem a titulação, tem uma prova, você tem que ter uma nota X para você poder ir para outra etapa. E assim, gente, quando você vai para a segunda etapa, que é currículo e entrevista, o que é que você acha que você não estaria na frente, você indo lá conversar com o professor, você tendo mestrado, e do teu lado tem um aluno que está concorrendo aqui na tua vaga que tem só graduação? Então, assim, tem coisas que a gente pesa. Pesa demais, total. Pesa. Então, assim, entenda, todo mundo que é dentista tem CRO, tá? Mas você tem que ter algum diferencial do teu, entre aspas, concorrente, porque senão tu se perde. Exatamente. Não estou falando só em termos de conhecimento clínico, mas de titulação, por exemplo. Até no nicho, né? Assim, que então você ter uma titulação vai te colocar lá na frente em qualquer lugar, gente. Então, assim, investir em conhecimento, eu não me arrependo de nenhum dos cursos que eu fiz, mas assim, fazia tempo que eu queria fazer o mestrado e não conseguia. Não pelo dinheiro, mas pelo tempo, né? Mas chegou a hora. Chegou a hora porque eu bati nessa parede do não ter título. Eu tinha capacidade de dar um passo além, mas isso não me deixava avançar. Então, agora eu vou ter que fazer isso mesmo. Porque senão eu não vou ter necessidade. Porque as portas estavam se fechando, porque quando chegava lá, tu não tem mestrado. Então, várias vezes eu passei por isso, entende? Que eu costumo falar para minhas alunas, né, para meus alunos, que eu estou na preceptoria, tenho muito aluno que estão se formando em odontologia, e eu falo, gente, a gente tem que fazer um diferencial. Tem muito dentista se formando. A gente vê quantas faculdades existem, né? Então, a gente tem que fazer um diferencial, a gente tem que se especializar, se aperfeiçoar. E, assim, ouvindo vocês falar, eu acho que eu tenho um pouquinho da experiência de cada um. Acho que de tudo eu já fiz. Eu tenho 20 anos de formada. Eu acho que eu sou a Tudo era mato. Então, quando eu me formei na Federal, eu fui para o PSF. O PSF não era aqui, era na zona rural, em Aracoiaba. Então, eu ia e via todo dia. Eu passei 4 anos da minha vida lá. Indo e voltando. Indo e voltando, 1 hora e pouquinho. Né? Então, eu acordava muito cedo, chegava lá, tinha que bater ponto 7h30, tinha que pegar um outro carro para a zona rural. Chegava cedo. E aí, eu disse, não, eu vou entrar no concurso, porque eu quero me especializar. Né? Então, ali vai pagar a minha especialização. Então, eu fiz a especialização em ortodontia, foi a primeira especialização que eu fiz. E o PSF foi que pagou. Né? Então, assim, aí eu disse, não, eu quero mais. Tá pouco. Né? Eu quero começar a trabalhar com orto. Então, eu saía de Aracoiaba, chegava em Fortaleza e ia para um consultório. Aluguei um consultório e comecei a fazer minha clientela. Né? E dando certo, atendia todo mundo, atendia plano de saúde, sim, atendia particular, né? E fui fazendo meu nome ali no bairro da Maraponga. Comecei a minha vida na Maraponga, que ali era o itinerário de Paracoiaba, ele fazia parte ali do caminho. E depois o que aconteceu? Eu cresci e montei minha clínica. Então, eu tinha uma clínica, tinha 5 consultórios. Né? Eu gostava de administrar também. Gostava de ser dentista, de fazer, né, a odontologia mesmo. Colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa. E aí, daqui a pouco, eu disse, não, eu quero mais. Né? Eu disse, eu consigo. E está na hora de eu sair do PSF. Vou fazer um concurso. Então, o que é que eu faço? Né? Para a odontologia, eu disse, não, eu vou... Já sei. Quando eu era criança, meu sonho era ter estudado num colégio militar. Então, eu acho que é agora, né? Eu vou... Era o momento. Eu vou Isso prestar já depois concurso. De quantos anos já? Depois de quanto tempo Eu entrei em 2010 nas Forças Armadas. Eu prestei... Tinha 5 anos já de formada, já é mais ou menos. Eu me formei em 2005, né? Tinham 5 anos. 5 anos. Então, eu prestei concurso para aeronáutica. Eu fiz um concurso, o meu processo seletivo era para ser militar temporário, né? É onde eu quero entrar nesse assunto. Que tinha antigamente. Você entrava para ser da mais ou menos. Mas porque não, limite. Quando eu estava estudando, assim. Eu vi que é tipo 8 anos. Quando a gente entra para ser militar, primeiro, a gente tem que escolher a força, né?
São 3 forças armadas que a gente tem aqui no Brasil. É o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira. Né? Então, o concurso que eu fiz, eu tinha que escolher, tipo assim, a prioridade. Uma das 3 armas para tu ir. Tipo, se tiver vaga para ortodontia, e vale ressaltar que a gente tem que ser especialista para entrar em uma dessas forças armadas. Eu não posso chegar, eu me formei em dentista e já quero entrar. Eu não tenho título. Então, a gente busca fazer uma especialização, busca fazer um mestrado, uma monitoria, ter título. A gente precisa ter título para concorrer, né, à vaga e entrar. Então, quando eu entrei, eu tinha que escolher a minha prioridade. Aí eu disse, não, eu acho que eu quero, em primeiro lugar, a aeronáutica, se eu entrar. Segundo, o exército e a terceira, a marinha. Por quê? Porque eu já sabia que era mais fácil, era mais tranquilo o serviço na aeronáutica, depois do exército e a marinha era mais puxado. Então, tive que colocar a minha prioridade. E tentei por 2 vezes. A primeira vez, eu não entrei, era apenas uma vaga. Repeti no ano seguinte, aumentei meu currículo. Eu fiz especialização aqui na Faculdade Paulo Picanço, na época era só Paulo Picanço, era só especialização. Era COPP. Ortodontia. E passei muito tempo sendo monitora aqui do Dr. Paulo, e isso enriqueceu muito o meu currículo. Com certeza. E aí eu entrei no 2º ano que eu tentei para aeronáutica, eram 2 vagas, eu entrei e fiquei lá por 8 anos. Né? Então, esse concurso que eu prestei foi de temporário. Então, eu fiz um concurso para militar temporário. Existe o militar de carreira, que fica o resto da vida, até quando quer, mas tem que prestar concurso nacional, prova. Né? A seleção que eu fiz foi curricular. A diferença é essa. O militar de carreira faz concurso nacional, prova, Né? e o militar temporário é currículo. Né? Mas ambas participam do processo seletivo, tem teste físico, tem avaliação psicológica, tudo direitinho. Aí você ficou os 8 anos. O militar temporário ficam 8 anos, eu fiquei 8 anos. Né? Então, assim, foi uma experiência fantástica. Eu só saí porque eu tinha que sair. Luciano, eu tenho um professor lá em Manaus e ele saiu agora, né? Ele disse, cara, eu tô num processo de quase com a separação, porque ele falando tanto que foi difícil, e ele nunca deixou de ser professor, sabe? Durante ele conciliava. Que legal. Mas ele, cara, foi assim um choque na minha vida, porque foram 8 anos participando daquilo todo dia e de repente acabou e, né? É muito legal, a gente aprende. Foi mais uma experiência fantástica, né? Deve ser A total. gente aprende muita disciplina, né? Espírito de liderança, espírito de corpo. Isso é para a vida da gente, né? Não só como profissional de odontologia, mas para a nossa vida mesmo, né? Então, eu fiquei lá por 8 anos e eu também conseguia conciliar o consultório. Depois que eu saí de lá, voltei para fazer concurso. Meu Deus, e agora? Né? Vou para onde? Né? Porque PSF não ia querer voltar, porque dar um passo para trás, eu fiquei naquela. Mas aí fiz para o CEL. Hoje eu sou ortodontista do CEL de Baturité. Então, ainda pego estrada, volto. Tenho meu consultório. Então, assim, o que é que eu digo? A odontologia, como todas as outras profissões, é difícil. Né? A gente tem que ralar. Né? A gente tem que sentar na cadeira mesmo, literalmente, trabalhar. Né? É assim... os alunos, esses recém-formados, acham que se formarem em odontologia vai ser rico, vai cair do céu o dinheiro. E não é bem assim, né? É verdade. Então, assim, a gente precisa ralar. E a Luciana é legal porque ela passou aí por praticamente tudo, né? Ela passou por... E hoje saiu e está no serviço público, ela foi para o serviço militar e tem um consultório particular e administra o consultório dela. Então, meio que ela... e agora eu quero concluir meu mestrado, né? Quero dar aula, quero Faltava, assim, a cereja do bolo, né? É por aí. Assim, complementando, né? A gente que é dentista, a gente tem uma dificuldade de sair da faculdade e não ter um mercado que está totalmente aberto assim. Vou contratar. Não, a gente muitas vezes tem que ir atrás desse contrato com as nossas próprias pernas. Eu vou dar o exemplo aqui de médico. Eu sei que tem muitas faculdades hoje em dia também e tal, mas os hospitais, eles vão sempre estar postando que estão precisando postando que eu falo assim, no portal do RH, né, e tal. Estão precisando de profissionais, ortopedistas, clínicos gerais, etc. Mas é muito difícil a gente chegar sei lá, vai ter uma clínica odontológica aqui perto e eu sei que ela é multiprofissional e tal. Pode procurar o portal da RH, mas está dizendo que tem lá procurando. Contrata-se dentistas, endodontistas. É dentista demais. Não tem, gente. Então, assim, a dificuldade é essa. Muitas vezes a gente sai, não sabe
qual o caminho e a gente tem que descobrir esse caminho. A gente vai descobrindo. Eu vou complementar também a fala da Luciana, a questão da idade, né? Assim, para entrar nas Forças Armadas, para serviço temporário, você consegue até uns 40, 42 anos. Por aí, vai depender da força. 40 e 42 anos. Isso, vai depender da força. Agora, para seguir carreira, que é aquela que você precisa fazer uma prova, jovem. Dependendo da força, entre 32 e 35 anos. Tem força que é até 32, tem outras que são até, se eu não me engano, 35, mas pode ser que seja 34. Então, assim, quem de repente brilhou os olhos, né, tem que se movimentar. Tem que se movimentar, tem que correr atrás. Tem que se movimentar. O que cai na prova, né, de carreira? Para a Marinha e para o Exército, cai odontologia geral e cai português. A aeronáutica cai a especialidade, né? São, se eu não me engano, 20 questões da especialidade, mais 20 questões de português e uma redação. Então, a aeronáutica é a provinha mais diferente. Digo porque estou na luta. Não, deixa eu só te interromper. Quase que eu não era dentista. Quando eu tinha 17 anos, eu fiz a prova da SpaceX e passei. Foi, que legal. Mas eu não fui porque eu era menor de idade e minha mãe não deixou ir, porque não queria que eu morasse fora, não sei o que. Oh, meu Deus. Então, assim, engraçado que foi bom. Porque depois eu vi que não era meu perfil, entendeu? Então, tem que ter perfil para ser militar. Muito forte. Como a Luciana falou. E foi engraçado, porque todo mundo é doido, todo mundo quer. O cara, assim, na época eu queria, porque eu, né, jovem e tal. Depois eu vi que não era meu perfil. Então, assim, o feeling da minha mãe deu certíssimo. Porque não era Se eu tivesse sido, eu tinha me arrebentado. Então, assim, talvez eu teria desistido e tal. Então, se você quer ir para as Forças Armadas e é seu perfil, vá, cara. E estude. E tá na luta para isso. E faça currículo. Estude, faça currículo, faça exatamente. Seus pontinhos lá. Agora, é uma boa notícia para quem pensa na Marinha. Só perguntar uma coisa, quantas barras são para fazer? Não lembro. Assim, Porque a prova física eu acho que não tem barra. Não tem, na minha não teve. Mas era tem flexão e abdominal isso, e corrida. Abdominal, corrida. E Marinha tem natação. E a gente não tá falando só de Forças Armadas, a gente também tem Polícia Militar, né? Exato, vou até falar um pouquinho. Inclusive teve concurso agora, né, pra polícia. Sim. Bombeiros também. Teve também. Perícia. A parte de bombeiros, você entra como oficial mesmo, assim. Segundo tenente, né? Segundo, né? Não, segundo. A gente entra como aspirante. Isso. E logo depois, segundo tenente. Que é o tempo que você faz o curso ali, depois você vai assumir sua patente, né? Aí o ápice da carreira militar é a patente de primeiro tenente. Isso. Quem é temporário. Lembrando que de carreira segue até brigadeiro, no caso da Isso, da e você aeronáutica. entra com essa patente se você prestar concurso para oficial. Senão você vai prestar concurso para soldado e tal. Aí outra pegada, outro esquema. Mas aqui a gente está falando de concurso para oficiais, ou seja, aqueles que já são graduados. E um adentro, assim, uma ressalva sobre o concurso da Marinha. Para carreira, a gente já falou, né? Mas a Marinha é a única força das 3 que exige prova para você ser temporário, dentista temporário. O que cai? Antes caía a parte de militar naval, se eu não me engano caíam 20 questões também, mas aí tiraram, desde o ano passado tiraram. O edital geralmente sai agora, final de ano, né? E está caindo só português. E você concorre com os distritos, você não concorre com o Brasil todo, diferente da prova de carreira. Tipo regional. Como se fosse. Eu vou concorrer aqui com o pessoal do Ceará, Marinha Rio Grande do Norte, tá e por aí vai. Isso. Mas o TAF, né, que é o teste de aptidão física, é corrida e natação. Não tem que fazer... se eu não me engano, tem abdominal também, né? Mas a natação só vai ter na Marinha, não vai ter em outras, né? E já que a gente começou a falar de concurso... E entrou na questão de bombeiros, polícia. Isso também o dentista pode fazer. A parte de bombeiros, eu nunca vi ser dentista do corpo de bombeiros. Mas você tem o curso de graduação, então você pode, sim, prestar concurso para ser bombeiro. Não é que você vai ser dentista bombeiro, você vai ser bombeiro. Exatamente. Você vai usufruir mas da na sua organização dos bombeiros, tem dentista lá, tem, sim. né? Tem. Aí, então, fiquem atentos
Como na os polícia. editais. Mas assim, não é considerado Força Armada. Força Armada só são essas três folhas. Dessas três folhas. Isso. Até porque o bombeiro, a história do Corpo de Bombeiros, não sei se todos sabem, né? Mas ela veio oriundo da polícia Da militar. polícia. Polícia Isso. militar. E a polícia tem concurso direto para, sempre tem. direto assim que eu falo, direcionado, tá? Para dentista da polícia militar. Se eu não me engano, é dedicação exclusiva. Tem que ficar atento a isso também. No caso da Luciana, ela serviu temporário, mas não era essa dedicação assim tão exclusiva, porque ela conseguia fazer a conciliação. Mas a maioria dos concursos de carreira militar, eles têm essa pegada de como é que exclusividade, né? Exclusividade na carreira. Isso, exatamente. Né? Então, sintetizando, foi o que a gente falou aqui. Já falamos de carreira de docência, falamos de mestrado, para quem quer seguir essa carreira. Falamos de concurso público, aí para quem quer, né? Ela falou aí um pouquinho, né, do que até porque tem os concursos de prefeitura também. Edital aqui. Se a gente for falar a parte de PSF, né, que a Dani já trabalhou em PSF, já fez concurso e tudo. Eu também já trabalhei em PSF, mas foi cargo indicado também, na época não foi concurso. E era um cargo temporário, 9 meses só. Eu tinha data para entrar e para sair. Então, só que cai muito legislação do SUS, né? Demais, prefeitura pode ir atrás. É SUS, é português e específicas. Público, né? Prefeitura, o CEL. A maior dica, assim, é se organizar. Você precisa ver o edital e se antecipar. Porque se você deixar para estudar para a prova, assim que o edital sair, você vai ter no máximo... Pode até passar. Assim que vai. Pode até passar, mas assim, são 3 meses só para a prova. Enquanto assim, se você, eu tenho isso aqui em mente, vou começar a estudar de hoje. Você pode ir atrás de cursos online, cursos presenciais, materiais ótimos que tem na internet, em PDF, videoaulas no YouTube. É isso, gente. Se programa. Pessoal, assim, só para poder finalizar, né, e dar um pouco, assim, da minha experiência relacionada à parte da carreira particular, ir para consultório. Para quem quer empreender. Para quem quer empreender, é fácil? Não é. Mas no final é muito gratificante, né? Você, assim, não tem um teto. Não existe um teto. Para todas as carreiras existe um teto. Para a parte particular, para essa carreira de consultório não existe. O teto é você, a sua mão, também não tem um chão, né? O problema é esse. Não tem o chão que o PSF paga ali, mas também o teto é infinito. É o seu perfil. É o seu perfil. Então, assim, é fácil? Não é. Mas, assim, vai ter peia? Vai para todo mundo. Claro. Mas é muito gratificante, né? E eu acredito que para quem tem esse perfil, vale muito a pena. Agora, assim, por exemplo, como é que eu faço para montar um consultório? Nessa questão até que Rapaz, eu deixaria a taxa Selic diminuir um pouquinho agora. Era até uma dúvida que eu tenho, assim, né? Tu indicaria, eu não sei, né, na verdade, como foi que tu começou, assim, se tu se programou primeiro financeiramente, ou se tu foi para um empréstimo, eu vou tacar um empréstimo aqui. Eu fui desse, eu acho que todo mundo eu tive um pai trouxinho, todo mundo começa assim, aluga uma sala. Aluga a sala, tô fazendo um pouquinho, mas graças a Deus eu tive um pai trouxinho bom, graças a Deus ele me ajudou. Mas hoje eu consigo ir com as minhas próprias pernas. Mas hoje, realmente falando sério, a taxa do Brasil está muito alta. Você pedir um empréstimo. Não é um momento legal eu acredito se você for pedir, né, um financiamento ideal. Se você tiver uma ajuda ali, vai ser melhor. Mas para poder fazer um empréstimo nessa altura do campeonato, como que tá aí a taxa, eu acho que deixa um pouco a poeira baixar para poder iniciar essa tua jornada. As documentações do consultório que tu falou, eu não sabia de nada, né? POP, sei o quê. Aprendendo na marra. Até hoje eu sei que existe, mas nunca fiz. Eu tenho uma colega que formou comigo, a Daniele, fazendo a peixada aqui. Ela formou comigo em odonto, mas hoje ela não trabalha mais como dentista. Aí, engraçado, ela encontrou outro ramo. Hoje ela tem uma empresa que ela faz essa parte documental dos consultórios. Olha só. Então, para a área da saúde. Então, outro mercado. Ela se inseriu, ela sempre foi muito boa na parte administrativa, de gestão e tal. Então, ela se enveredou por esse caminho. Então, hoje, tu quer, por exemplo, montar teu consultório, mas tu não sabe fazer um POP ou não sei o que, ela faz tudo. Essa consultoria, né? Ela treina a tua equipe. Gente, o que é POP? É isso. Procedimento operacional padrão, um documento lá. Então, ela faz todinho, preenche.
E ela vai e treina a tua equipe, né? A vigilância sanitária vai lá no consultório, ela vai treinar. Tem isso, né? Na minha foi eu que treinei Pois mesmo e tudo. Pois então, pra você ver como, assim, as opções, gente, são infinitas. É né? infinita. E aí é uma coisa que ela não trabalha até... Lembrei porque eu atendi a mãe dela na urgência esses dias. Pra você ver, ela deixou de trabalhar como dentista, mas não deixou de trabalhar com odontologia. Isso. Porque ela presta serviço para serviço de saúde. Então, assim, mais uma coisa aí que tá... Inclusive, tem dentistas hoje dando cursos de como ser um perito judicial, porque isso existe. Existe essa carreira. Tem o perito criminal, que a gente pode atuar na PFOS, né, e tudo mais. Tem. Mas tem também o perito judicial, que é aquele que vai atrás ali dos dentistas que foram... Eu, né, falar de todas as opções, porque são... tem muita gente. Tem então, muitas, assim, respirem, tenham calma. Mas pense no que vai fazer. Isso, pense no planejamento. É o planejamento. Você tem que saber para onde é que você quer ir. Porque senão qualquer lugar dá certo. Isso. Não vá sair achando que você vai sair, vai se empregar numa clínica popular e depois você vai quebrar a cara. Você tem vai que saber desistir. para onde é que tem que ir. Porque qualquer dificuldade ele vai Eu desistir, vou para uma entendeu? clínica popular. Ok, mas eu sei que daqui eu vou para fazer isso. E se você for ficar só você vai ser um dos que desistem, né? Exatamente. Eu acho que Viva a gente já experiência com o pezinho no chão e tendo sempre a mente à Eu frente. acho que Eu tô aqui, mas é temporário, mas eu vou depois tenha pra ali, isso, porque o meu tem um objetivo plano de é esse. vida. Tem um mapa Exatamente. Eu plano acho de que, vida, para tem um finalizar, Tem um plano. Guardem dinheiro. para Se organizem finalizar, financeiramente. eu acho que a gente pode passar um recado de que, assim, a odontologia, ela é uma área muito bonita, né? Mas a gente tem, como todas as outras, como eu já falei, tem que se dedicar, tem que ralar. Tem, gente. E é isso. Seguimos salvando o mundo contra as cáries. E foi ótimo o nosso papo. Eu amei, adorei. Gente, foi um prazer e a gente se encontra em breve, né? Qualquer Até dúvida a podem próxima. falar com a gente. Então é isso. Tchau, tchau. Tchau, boa sorte a todos. Tchau, tchau.